Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesta tarde da alegria, nesta tarde de Nossa Senhora, estamos neste momento participando com grande alegria ao longo destes 3 dias do acampamento do Terço dos Homens, Mãe Rainha, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV, pela rádio, você que nos acompanha pela internet. Eu sou o Padre Johnny Bernardo, sou da Diocese de Guarulhos e também sou assessor diocesano dos Homens do Terço há 5 anos, desde quando eu era diácono. Padre Vandemir, meu amigo, estamos caminhando, nos conhecemos há um bom tempo, estamos levando homens para salvar a sua casa, salvar a sua vida. E neste momento, Maria é aquela quem nos acolhe. Tão belo, tão bonito este hino, este canto, este louvor, o cenáculo de Maria. É ela que nos acolhe, é ela que te proporcionou ligar a TV nesta tarde. E também você que nos acompanha pela rádio, para nós ouvirmos aquilo que o Senhor vem nos falar. Gostaria que você se apropriasse das Sagradas Escrituras, da sua Bíblia, da sua palavra. Hoje nós estamos com o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, a história de Zaqueu, o encontro de Zaqueu. E neste momento eu peço a licença também para novamente proclamar esta palavra. E você, ao acompanhar, se você não tem a sua Bíblia, está no transporte, ouça com atenção essa palavra que é dirigida para nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conhecia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, de pé, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em sua casa. Somos chamados a olharmos nessa leitura, querido irmão, querida irmã, o mesmo olhar misericordioso, compassivo, acolhedor, gratuito, despojado, que nosso Senhor Jesus Cristo tem para com Zaqueu. Será que é diferente do olhar misericordioso, gratuito, amoroso, bondoso, que Deus não quer ter para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Hoje nós estamos aqui, ontem também, o Padre Vandemir trouxe para nós, hoje pela manhã, a figura desta casa que vai sendo constituída, vai sendo assumida e ao mesmo tempo vai sendo abençoada pelo próprio Deus. Jesus se coloca à disposição. Jesus diz: desce depressa, hoje devo ficar em tua casa. Essa disposição de Jesus em se inclinar não é uma novidade que nós encontramos neste capítulo 19 de São Lucas. Mas se nós olharmos para toda a Sagrada Escritura, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, a atitude da Trindade Santíssima, um Deus que age em comunhão, e esta comunhão que vem para nos salvar, Ele é aquele quem se despoja, quem se faz carne, o verbo que se faz carne, o início do Evangelho de João,
e quer habitar entre nós, habitar a nossa casa, habitar as nossas ruas, habitar a nossa comunidade. E você, querido irmão do terço, querida família do terço dos homens, mãe, rainha, nós devemos também compreender, tomarmos consciência dessa atitude de Jesus. Este Deus que se inclina. Atrás do Padre, e também em tantos santuários, comunidades, em nossas pequeninas capelas, nós nos deparamos com essa atitude de Jesus Cristo se inclinar. Ele é aquele que se inclina no alto da cruz para olhar os nossos olhos. Ele é aquele que se inclina no alto da cruz para falar a nossa vida. E ao mesmo tempo, este Cristo Jesus, Ele é aquele que olha para nós com este olhar paternal. O mesmo olhar que Ele teve para João Evangelista, o mesmo olhar que Ele teve para sua mãe Maria Santíssima, não podendo pronunciar nenhuma das outras 7 palavras em que Ele profere no alto da cruz, mas este Jesus que com o seu olhar e com essa entrega, Ele quer nos atingir. Ele quer nos se aproximar de cada um de nós. E esta proximidade é para nos cativar a encontrar os segredos que se encontram no coração do Cristo. Um Jesus que se coloca à disposição, um Jesus que se inclina, um Jesus que se despoja. Porque este Cristo se aproximou no Evangelho de hoje olhando até então para Zaqueu. O porquê este Jesus Cristo olha com este olhar misericordioso para a samaritana na beira do poço. O porquê este Jesus Cristo olha também para aquela pecadora que iria ser apedrejada. O porquê Jesus Cristo olha para aquele cego, cospe na lama, faz lama e ao mesmo tempo toca os olhos deste homem. Este mesmo Jesus que passa diante daquele homem todo desfigurado e age como um bom samaritano. Hoje nós somos chamados a olharmos para esta palavra e somos chamados a olharmos sobretudo para essa identidade de Deus. Essa identidade, essa insistência de Deus que quer nos atingir, que quer ser o salvador da minha casa, que quer ser o salvador da minha vida, que quer ser o salvador da família do terço dos homens, para a grande família dos homens do terço, espalhada de norte a sul, leste a oeste deste país, e também chegando e adentrando em outras fronteiras, querido irmão. Este Jesus que quer nos atingir pela singeleza da oração do terço, pelos Pai Nossos, pela Ave Maria, pelos mistérios. Querido coordenador, me ajude, vamos olhar para o livrinho da Mãe Rainha, vamos buscar os nossos periódicos, vamos nos deparar com a oração do terço e vamos deixar Deus se revelar, tal qual Ele é, tal qual Ele quer ser, para a nossa vida e para a nossa família. Seu ministério, que se inicia também, queridos, no batismo de Jesus pelas águas do Rio Jordão, um Cristo que se deixa ser batizado, que se inclina diante de João Batista para atingir a toda a humanidade, pelo qual nós também fazemos parte, sendo batizados pela mesma água do Rio Jordão. Em diversas pias batismais de nossas comunidades, nós somos chamados a nos sentirmos tocados por esta água misericórdia e por esta água bendita, que vai me transformar num novo homem, numa nova mulher, e ouvindo ressoar o pedido de Maria Santíssima: fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que o Mestre lhe pedir. E nós, com os nossos diversos títulos de Maria, ao qual nós nos aproximamos, ela se faz ressoar este único pedido. Então, novamente, o Padre gostaria que você, que também nos acompanha pela rádio, se apropriasse desta palavra, capítulo 19 de São Lucas. E eu gostaria que você lesse exatamente o versículo 5. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa.
não em minha casa, em tua casa. A liberdade que acontece do Cristo para com a humanidade. A liberdade que acontece de Deus para a raça humana. O Éden no Antigo Testamento, a casa do Senhor, que Ele deu para que Adão e Eva pudessem morar. Jerusalém, a terra que o Senhor colocou os seus cativos, os seus filhos amados, para que pudesse seguir a sua palavra. Hoje, Jesus, na liberdade da casa de Zaqueu, ele quer entrar na casa deste homem. Onde é a nossa casa? Olha para a sua casa, hoje o nosso rincão, a nossa comunidade Canção Nova não pode acolher a você, mas você é convidado a olhar para esta sua casa. Às vezes você adentra, você cochila, você acorda, você vai trabalhar, você não tem tempo para olhar para este lugar que é seu, para a tua casa. E neste momento eu convido, querido irmão, para você olhar para a sua casa, mas também para você se lembrar de como você conquistou este lar. A sua família que te ajudou, o seu cônjuge, a sua cônjuge. Também o padre gostaria de saudar a família dos homens do terço, que são as mulheres, são as crianças. São famílias que são resgatadas por esta rede chamado Rosário. Olhe para a mulher que te ajudou. Olha para a sua esposa que te ajudou a constituir esta casa. A sua casa não era formada. A sua casa, ela somente estava planejada no mais íntimo do seu coração. Quanto muitas vezes você olhava, se apropriava das casas dos seus pais, dos seus padrinhos, das pessoas que conviveram contigo na sua infância, e você, querido homem do terço, começou a tecer a sua própria casa. E hoje o padre gostaria que você olhasse para o esquema desta casa. Esta casa que ao longo deste retiro, o padre Vandemir, eu, outros pregadores, eles começam a olhar para esta casa como um sonho. Como um sonho. Padre Vandemir, no dia de ontem, e também hoje pela manhã, ele trouxe a figura do telhado. Gostaria que o meu assessor me ajudasse aqui. Só segure aqui, Juan. Este telhado, o telhado que o padre Vandemir trouxe, sendo o Shekinah do Senhor, sendo a proteção de Deus. E hoje eu convido você a olhar para este telhado e lembrar que o Senhor está acima dos seus sonhos. O Senhor está acima das suas vontades. E é o próprio Senhor que, de fato, por estar em cima de nossas razões para bem vivermos, Ele é aquele que nos faz olharmos para as estruturas da nossa casa para acolhê-lo. Padre Vandemir pediu para que eu trouxesse para esta pregação não somente a figura do telhado, porque ele já trabalhou pela manhã, mas hoje nós somos chamados a sermos, querido irmão, querida irmã, uma casa que contenha paredes, uma casa que contenha lados, uma casa que contenha lugar para suportar a presença de Deus. Mas eu convido você a refletir sobre a sua casa. Onde é a sua casa? Não tenha vergonha da sua casa. Não tenha vergonha do lugar onde um dia o Senhor vos chamou. A nossa casa é o lugar onde nós descansamos. A nossa casa é o lugar em que de fato habita o aroma do sabor, do tempero de nossas cozinheiras, de nossos cozinheiros. A casa é o lugar onde nós conseguimos ouvir a melhor música. A casa é o lugar também, querido irmão, em que nós, quando estamos fazendo as nossas obrigações domésticas, nós
por mais que não podemos nos distrair, mas nós estamos atentos à canção nova que está ligada, que está animando o meu dia, que está colocando de fato a beleza de Deus para o meu viver. O dia passa de repente, já chega ao meio-dia, já chega às 18 horas. O esposo chega do trabalho, a esposa chega do trabalho, os filhos chegam da escola. Agora é tempo de pandemia. Olha, querido irmão, não olhemos para o tempo de pandemia apenas como o mundo quer nos ofertar, mas olhemos um tempo de pandemia para nós, de fato, vivermos aquilo que muitas vezes nós não conseguimos viver, porque nós estávamos trabalhando, porque nós não tínhamos tempo, porque nós não tínhamos tempo para comer na mesa sagrada, porque nós não tínhamos tempo para rezar o terço. Trago o testemunho de tantos grupos do terço dos homens, e também com muito carinho, muita caridade. O padre cita um pedido de nosso bispo, Dom Edmilson, que colocou como gesto concreto do terço dos homens rezar entre famílias. O homem que reza, a mulher que reza, o filhinho que olha para os pais e olha aquele momento. Um momento que vem de fato a abençoar, ser essa presença de Deus, ser este telhado que vem nos cobrir, que vem nos proteger, que vem nos mostrar uma verdade, um impulso. Eu tenho uma meta, eu tenho um Senhor que está acima de mim, então eu vou preencher a minha casa, colocar aquela cor, colocar aquele sabor, colocar aquilo que eu confio como verdade, que o mundo e ninguém vai tirar de minha vida. Por mais, querido irmão, que por tantas vezes da minha vida eu não fiz a minha casa, os cômodos da minha casa como meu lar, mas eu me comportei como Zaqueu. Zaqueu, hoje, ele encontra o Senhor num pé de sicômoro, citado pelo padre Vandemir pela manhã. Ele fazia do pé de sicômoro o seu lar. Ele se aproximava do pé de sicômoro para chorar, para colocar as suas verdades, para se despojar, para ser o Zaqueu que muitas vezes ele não podia ser dentro da sua casa. Zaqueu ia para o pé de sicômoro. Assim como, querido irmão, querida irmã, a samaritana ia para a beira do poço. Ela não tinha uma segurança, ela tinha mais de 6 maridos. Assim como tantos também colocam em recônditos, em esquinas, em vilas, em lugares instantâneos, em lugares em que nós não temos firmeza, nós não colocamos a nossa confiança naquilo que é eterno, nós colocamos a nossa confiança naquilo que é instantâneo. Talvez por razão disso, querido irmão, querida irmã, querida família dos homens do terço, querido ouvinte, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que está compartilhando esta pregação, está compartilhando este link, esta pregação, este dia, este acampamento. Hoje nós somos chamados a refletirmos o que faz nossos filhos, nossas filhinhas, nossos pequenos Zaqueus, nossas Marias Zaqueias, talvez, podemos citar este nome. As pessoas que convivem dentro de nossa casa, muitas vezes nós vamos fazendo do nosso lar um lar instantâneo. Tudo é passageiro, tudo é remoto. A palavra de Deus diz que, como Paulo dizia numa palavra nessa semana, em que se nós casarmos, que de fato possamos ver o nosso casamento no Senhor. Se nós formos solteiros, que não casemos. Não que Ele quer ser contra o casamento, mas Ele quer dizer para que nós vivamos a nossa vocação. E nós somos chamados a olharmos para a nossa vocação e vivermos com o eterno, que vem até mim, que se despoja, que olha nos meus olhos, que se inclina para mim e identifica os meus sofrimentos, identifica a minha vida, que olha na beira do caminho e identifica num pé de sicômoro um pequeno Zaqueu, um pequeno homem. Um homem conhecido pelas paredes de fora do seu lar. Os homens que julgaram a Zaqueu e a atitude de Cristo Jesus, eles somente conheciam aquilo que queriam conhecer, identificar e julgar daquele homem.
Ele não conhecia os seus sofrimentos, as suas lágrimas. O que fez deste homem ser um homem pequenino. Ele não fez as lutas que este homem fez para não mais fazer do seu lar a sua casa, mas ir de fato e encontrar o sentido da sua vida, até mesmo como um sentido pessimista, num pé de sicômoro. Querido irmão, dos homens do terço, você que a todos os sábados, domingos, quando o seu grupo se reúne, você diz, com terço nas mãos, joelhos no chão e Deus no coração, chegarei à salvação que é Cristo Jesus, mas também quero ver a salvação no meu cotidiano. Quantas vezes nós, como pequeninos, vamos buscar os nossos pés de sicômoros? Nós bebemos, nós nos prostituímos, nós deixamos de professar a fé no Cristo, nós fazemos dos pés de sicômoros diversos. Na palavra de Deus havia só um, o que aquele homem encontrou, mas ao longo de sua vida ele se agarrou a tantos outros lares instantâneos, para chorar, para buscar de fato o carinho que ele não encontrava, para buscar as respostas que ele não compreendia em sua casa. E este homem, ele foi conhecido da porta para fora como Zaqueu, pecador publicano, um pecador público, um vendedor. Muito semelhante, olhemos para Zaqueu e olhemos para a cena do Santo Evangelho em que Maria Santíssima, ela vai para a região montanhosa. Ela ouve do anjo o anúncio que seria a mãe do Senhor, do Salvador. Sente medo, mas ela vai apressadamente para a região montanhosa. Para dizer para Isabel que seria mãe? Não. Mas para dizer para aquela mulher estéril, para dizer para tantos outros pecadores públicos, para dizer para tantos outros ladrões, para dizer para tantos outras estéreis, prostituídos, pessoas que nós não conhecemos o seu lar, a sua intimidade, mas nós julgamos, marginalizamos e colocamos para a região montanhosa, porque distante essas pessoas nós queremos que elas possam viver. Não quero elas comigo. Não quero este filho que de fato faz a experiência das drogas dentro da minha casa. Há um tempo atrás, não quero esta menina que infelizmente ficou grávida dentro da minha casa. Eu não quero este homem dentro do meu viver. Muitas vezes nós queremos que as pessoas convivem não somente fora da casa, mas na região montanhosa. E o que acontece? Jesus, como bebê no ventre de Maria, vai lá visitar. Não somente visitar, mas resgatar. Um Deus que vai para dizer que Ele está com aquela pessoa. Zaqueu, quando se identifica no pé de sicômoro, como pequenino, encontra Jesus, ele é aquele que também, querido irmão, querida irmã, está ali não somente para não ser notado, mas no íntimo do coração daquele homem, ele quer ser notado, ele quer ser visto, e de repente, Jesus olha para ele. Gostaria que você, neste momento, fechasse os seus olhos. Onde você se encontra? Às vezes você está no seu lar, mas às vezes você está no hospital. Às vezes você está no momento de dificuldades da sua vida neste momento. E eu venho convidar você, querido irmão, querida irmã, a você neste momento, lembrar deste momento sublime, o encontro com Jesus. O padre, quando está nos primeiros bancos da igreja, quando se aproxima dos primeiros bancos da igreja, os meus paroquianos, eles ficam com medo do padre citar o nome. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Inocop, Diocese de Guarulhos.
Eles ficam com medo do padre se aproximar e dizer o nome. Minha filha, o que disse o Evangelho? Eles tremem. Eles tremem. Isso porque sou um ser humano, carnal. Agora imagine Jesus olhando para você. Não somente dizendo seu nome, Zaqueu. O nome na Bíblia representa toda uma vida. Maria Santíssima, nas Sagradas Escrituras, nome citado José, a genealogia de Jesus. As 14 gerações que nós encontramos nos Santos Evangelhos, que citam nomes muito complicados, que enrolam a nossa língua ao lermos, ao proclamarmos. Mas mais difícil, complexa, complicada, é a realidade da vida daquela gente, de onde eles vieram, as experiências que eles fizeram, mas independente disso, Jesus quis participar, ser e se planificar como homem, sendo Deus, sendo homem, no seio daquela família, no seio daquela comunidade, sendo filho de Maria, sendo filho do carpinteiro. E quando Jesus cita o nome de Zaqueu, ele é aquele que olha para Zaqueu e naquele momento ele identifica toda a sua história de vida, tudo aquilo que ele é, por onde ele andou, o que ele fez, o medo que ele sentia para sair da sua casa e ir para o pé de sicômoro. Imagina um sublime momento de Jesus olhar para a nossa vida. Eu senti isso de uma maneira muito particular no dia que eu me tornei padre. E você vai ter um momento específico. Pode ser que até hoje você não teve este momento sublime do encontro com Cristo, mas você terá, querido irmão. E o meu desejo mais profundo é que este encontro aconteça no momento em que você nunca mais se esqueça. Como Paulo, quando caiu do cavalo. Quando as mulheres na beira do caminho encontraram um ressuscitado, ele era um jardineiro, aquilo foi marcante para eles, para elas. E hoje, queridos, após este encontro sublime, nós retornamos apressadamente para a nossa casa. Apressadamente. Vamos refletir essa palavra, apressadamente. O que nos vem na cabeça? O padre já citou Maria Santíssima, que vai na região montanhosa, apressadamente. Ela vai socorrer, ela vai dar o que eles precisam. Ela vai comunicar que o Senhor está olhando para aquela gente. As mulheres que foram no túmulo de Jesus para talvez colocar flores naquele túmulo, naquele tabernáculo. Aquela pedra que estava rolada, quando Jesus não mais lá estava, elas foram apressadamente para Jerusalém. É a pressa. Não uma pressa que me faz não me importar pelo caminho que eu faço de retorno, de regresso. Muitas vezes, querido irmão, querida irmã, querido homem do terço, o caminho de regresso, o caminho de retorno vai fazer você experimentar, se lembrar, tomar consciência, reparar tantos lugares em que você passou despercebidamente. Eu humilhei aquele homem, eu fiquei devendo para aquele comércio, eu fraudei aquela comunidade. Eu não agi com misericórdia para aquele homem que na beira do caminho me pedia consolo, me pedia uma palavra amiga. O caminho de regresso talvez seja mais difícil, porque é o caminho de reparação, é o caminho de conversão, é o caminho de retorno, é o caminho em que nós devemos lembrarmos do caminho pelo qual nós passamos. Quando nós estamos indo para algum lugar, não precisamos fazer o mesmo trajeto. Mas quando nós retornamos, se formos por um outro trajeto, nós não iremos chegar onde deve se encontrar. E o trajeto é o caminho de Deus, querido. É o caminho das virtudes cristãs, querido irmão. É o caminho das bem-aventuranças que o capítulo de São Lucas vem nos trazer nessa semana, que o capítulo de São Mateus vem nos trazer. É o caminho dos mandamentos do Senhor que nós encontramos no livro de Êxodo.
é o caminho que nós devemos olhar para a nossa história, para a nossa vida, apressadamente. Padre, mas como eu vou prestar atenção em tudo isso apressadamente? O apressadamente é nós tomarmos consciência. Eu nunca deveria ter ido por outro caminho. Eu nunca deveria ter pensado numa outra casa. Eu nunca deveria ter perdido o tempo de construir as paredes da minha casa, porque o Senhor está acima de mim. O Senhor também, como nós iremos ouvir no Evangelho da missa, logo mais às 16 horas, Ele é o meu sustento, Ele é a minha rocha, é nele que eu coloco a minha confiança, Ele que é o sustento desta minha casa. Então, apressadamente é refletirmos no lugar, no momento, na situação e na escolha de vida que eu nunca pude sair. Me deparo com testemunhos dos homens do terço. Homens muito mais velhos que eu. Homens de seus 50, 60 anos. Homens que tinham uma caminhada com o Senhor, mas num determinado tempo de sua vida quiseram fazer a experiência de Zaqueu. Quiseram ser como Zaqueu. Quiseram ir para o sicômoro. Quiseram ser donos de si próprios. E eles falam, Padre, se eu soubesse a beleza, que é segurar o terço em minhas mãos, eu nunca teria perdido o tempo segurando um copo de cachaça. Padre, se eu soubesse a graça que é, a alegria que é entre irmãos, bater palmas para o Senhor, louvar ao Senhor, fazer as experiências que a igreja nos oferece, no batismo no Espírito Santo, no terço cotidiano, ou numa singela adoração, conforme você gosta de rezar, querido irmão. Eu nunca teria utilizado a minha mão para punir, para julgar, para ofender, para agredir. Eu teria, Padre, não perdido este tempo, apressadamente. E neste momento, querido irmão, ele vai apressadamente não somente para voltar para a sua casa. Zaqueu vai apressadamente para acolher a Jesus. E o Padre gostaria que vocês refletissem. Jesus liga no seu celular hoje pela manhã. E ele diz para você, querido José, querida Maria, querida família do Terço dos Homens, querido homem e mulher que nos acompanha pela Canção Nova, hoje eu estarei em tua casa. Os momentos de orações que a Canção Nova nos oferecem, né? Adoração ao Santíssimo, nas madrugadas, após as 22 horas, em que nós ligamos a televisão e de repente Jesus está exposto, Santíssimo Sacramento para ser adorado. É Jesus que quer entrar em nossa casa, e como nós iremos acolhê-lo? Uma faixa no portão de nossa casa. Jesus, seja bem-vindo. De repente, vamos amarrar os cachorros para não incomodar Jesus. Coloque essa menina para tomar banho. Eu não quero que Jesus a encontre de qualquer maneira. Menino, saia do sofá, saia do videogame, vai procurar Jesus. Abra as portas, abra as janelas. Porque o cheirinho do frango com quiabo não pode incomodar Jesus e ele já vai sentir esse cheiro lá de fora. Mas com cheiro suave, nós nos preparamos para acolher Jesus. A mesa, as cadeiras, vamos identificar a melhor cadeira para que Jesus possa se assentar. E de repente Jesus fica no centro, na mesa. Porque Jesus não quer passar. Jesus não quer passar mais sendo um transeunte de nossa vida. Jesus não quer mais ser este instantâneo de nossa vida. Por isso que nossa casa ela necessita de paredes. Ela necessita de um lugar para que seja de fato acolhido o próprio Cristo, porque Ele quer ficar. Ele quer permanecer, Ele quer estabelecer uma comunhão com você, comigo, com a sua família. Não para te julgar, não tenha medo, querido. Quando uma visita que de fato não tem o porquê conhecer a história da sua vida, passa na sua vida, muitas vezes, você não é tão verdadeiro com essa pessoa. Você não vai falar das suas dívidas, das suas dificuldades, dos problemas familiares. Ela só passou aqui para revender este produto. Então não precisa disso. Mas Jesus não vem para passar uma estadia, né? Uma quarentena.
Mas Jesus ele vem para ficar, para permanecer, para ser membro da sua família. Jesus tem espaço para isso? Ele não quer muito. Sabe por que ele não quer muito, querido irmão? Porque ele já te conhece. Ele já sabe como é a sua casa. Aqueles que te julgavam, que te xingavam, que te humilhavam, eles não te conheciam. Eles não souberam da grande luta que você fez para subir num pé de sicômoro, envergonhado, para pedir socorro, para olhar para Jesus e pedir socorro. Subir no pé de sicômoro, muitas vezes, as pessoas estão pedindo socorro. Sejamos atentos aos sinais de nossos filhos, quando eles querem pedir socorro. Sejamos atentos aos pedidos de nossos irmãos, quando eles querem pedir socorro. Eu seguro o terço em minhas mãos, mas eu identifico o pedido de socorro da minha esposa. Ela está doente. Ela está necessitando da minha presença. Ela está necessitando da minha companhia. O meu filho, por mais que já tenha os seus 16, 18, 20 anos, eu conheço esse menino. Um ditado popular, né, muito mineiro, ele não é flor que se cheire. Mas talvez uma atitude desse jovem, ele está te pedindo atenção. E o Pai, eu gostaria hoje, de uma maneira toda particular, abrir uma janela aqui das ansiedades em que nós encontramos nos jovens, nos casais, nos idosos. Será que eu, como homem do terço da família, do terço dos homens, mãe rainha, eu devoto de Nossa Senhora, mariano consagrado, eu que fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, eu que recebi os sacramentos de Cristo Jesus na minha comunidade, me converti e voltei apressadamente para minha casa, porque eu percebi o tanto tempo que eu fiquei longe, agora é a hora de eu, de fato, construir as paredes da minha casa. Será que eu não consigo identificar os apelos do meu lar? Uma conta de água ou de luz, que de repente fica no vermelho, rapidinho eu vou lá, vou tentar consertar aquilo que precisa. Mas sejamos atentos aos grandes, tantos e outros apelos que, como pai de família, como um homem que tem a mão calejada, como um homem que tem um olhar atento, como um homem que tem uma voz grossa, como um homem que tem uma história de vida, de tantas lutas, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos meninos. Como ele se aproxima de Jeremias, eu sou pequeno, não sei falar, o Senhor é aquele que dá sustento para ele, dá força, dá coragem. Ele vai te sustentar, querido irmão. Ele vai te ajudar. Vamos ficar na nossa casa, independente de o que ela seja, para que Jesus possa fazer a sua vontade. E neste momento, o Pai, eu gostaria que você também, que nos acompanha pelos meios de comunicação, você que está em sua casa, neste acampamento do Terço dos Homens, o Pai, eu gostaria que você, neste momento, no acampamento do Terço dos Homens, em sua casa, o Pai, eu gostaria que você tecesse este acolhimento que você quer dar para Jesus. Se não tivéssemos na pandemia, este rincão estaria cheio. E o grande acontecimento que nós vemos entre os peregrinos que por aqui passam, que acampam, é muito interessante o exercício do retorno para casa. Vamos comprar um lanchinho para comermos no ônibus, vamos irmos na lojinha para comprarmos uma lembrancinha para as pessoas que nós amamos. Mas quando você entra no seu carro, no seu ônibus, naquele momento você, na melhor posição que você está, talvez a melhor posição que você está neste momento, você começa a identificar aquilo que precisa ser mudado em sua vida.
tudo aquilo que está sendo trazido por esta palavra, pelos sacramentos, pelos momentos marianos, pelos cantos, pelos louvores, eles tocam o nosso coração e ele nos faz identificarmos o que ainda é preciso fazer, o que ainda é necessário repararmos, a atitude que devemos assumir, porque nós temos um novo habitante em nossa casa. Ele nos dá liberdade, mas ele quer ficar, quer permanecer. E neste momento, eu gostaria de trazer para você que nos acompanha pela TV, pela internet, a construção desta casa. Você que nos acompanha pela rádio, nós estamos aqui com uma casa que está com seus esqueletos, as suas colunas, o seu chão. Vou ser um homem misericordioso. Eu quero me tornar um homem compassivo. Eu quero me tornar um homem, segundo a parede da casa, compassivo. Eu quero me tornar um homem bondoso. E pela misericórdia de Deus, eu quero me tornar um homem orante. A minha casa, ela não pode ter mais rancores. A minha casa, ela não pode ter mais julgamentos. Eu tenho que ficar em paz em minha casa, tranquilo. Eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que também me assegurar deste grande processo salvífico que Jesus quer fazer a mim e aos meus dentro dessa casa. Hoje devo ficar em tua casa. Jesus não diz, hoje eu quero, hoje eu posso, talvez eu irei. Mas Ele deve ficar em nossa casa. Da mesma maneira que Jesus compreendeu que devia ficar na casa da samaritana na beira do poço. Muitos por ali passaram, mas não identificaram este dever. Muitos passaram pelo homem que tinha sido abatido, flagelado na beira do caminho, e não conseguiram compreender que deviam ficar ao lado daquele homem, pagar toda a sua hospitalidade. E hoje Zaqueu ouve de Jesus que Jesus quer e deve ficar em nossa casa. Hoje somos chamados, queridos irmãos, após olharmos para este encontro sublime com Jesus, com Cristo Jesus, identificarmos este encontro sublime que Ele quer fazer cotidianamente, a todos os instantes, dentro do nosso lar. Hoje o nosso lar, ele se torna um santuário. Talvez semelhante ao santuário que foi destruído em Jerusalém no Antigo Testamento. Nabucodonosor, ele veio, expulsou todos, vão para a Babilônia, vão para Massa, vão para Meriba. Mas os profetas, eles fizeram este exercício de retorno, de regresso, para fazer da casa de Jerusalém, no Antigo Testamento, uma casa mais valorosa, mais bela, mais bonita. Conforme a pintura desta casa, tão bela, tão bonita, que nós trazemos nesta tarde. A sua casa é bela. A sua casa habita o Espírito de Deus. A sua casa habita imagens do Senhor. Pela manhã você reza ao anjo da guarda para abençoar os seus filhos. Pela manhã você, a partir de hoje, vai tocar na mão dos seus filhos e vai dizer, eu te abençoo. E você vai cobrar de seus filhos para que ele vos procure e peça a bênção meu pai, a bênção minha mãe. Isso não ficou no passado.
Isso não é um saudosismo que deve ficar no passado, mas este é um resgate cotidiano, que a cada dia, para que a minha casa seja bela, para que meus filhos sejam belos, eu devo, de fato, investir neste regresso. Os profetas, eles indicaram, tanto os personagens do Antigo Testamento colaboraram para que o povo retornasse para a casa que eles deveriam estar. O Salmo 122, ele vem nos ensinar. Perdão, o padre errou. O Salmo 112 vem nos ensinar. Alegrei-me quando me disseram, vou para a casa do Senhor. O que isso vos faz lembrar? O que você lembra? Alegrei-me quando me disseram, vou para a casa do Senhor. Sabe o que eu lembro particularmente? Eu me lembro quando eu era criança, no momento da criança, sábados, 8 horas da manhã, vou para a casa do Senhor, sozinho eu ia. Aos domingos, independente daquilo que eu fiz na sexta, independente das experiências, das vilhas, do instantâneo, dos pés de sicômoros que eu, infelizmente, visitei. Não estou dizendo para você viver o cristianismo de qualquer maneira. De um momento eu faço a idolatria, no outro momento eu busco o Senhor Altíssimo, não. Mas que nada tire a alegria da manhã do domingo da sua vida. De ir para a casa do Senhor. A minha alegria é ir para a Santa Missa. A minha alegria é ir encontrar os meus irmãos na comunidade. Quando acabar toda a pandemia e pudermos, com todos os cuidados possíveis, a minha alegria é voltar para a casa do Senhor com muita mais força. Porque agora eu não voltarei sozinho, querido irmão. Porque agora eu não voltarei destruído. Porque agora eu não voltarei desfigurado. Porque agora eu não voltarei com mofo. Porque agora eu não voltarei desanimado. Agora eu voltarei com a minha esposa. Um testemunho muito belo que ao longo destes 5 anos eu ouço muito, não dos homens do terço, das esposas dos homens do terço. Antigamente era assim. Foi até algo que me impulsionou ser o assessor na diocese do terço dos homens. Padre, meu homem não deixa eu ir para a igreja, tudo ele acha um motivo para que eu não vá para a igreja, padre. Ele murmura, ele quer tudo nas mãos dele, etc. e etc. Agora, elas falam assim, Padre Johnny, meu esposo não quer sair da igreja. É de manhã até a noite. O que tem tanto nessa igreja que ele não quer sair? Sabe qual é a grande mística do terço dos homens? Vou revelar. Algo que nós, com todo carinho, caridade e respeito, algo que nós identificamos muito neste movimento. Os homens do terço começam a fazer das suas reuniões semanais, dos seus encontros semanais, um lar. Eles vestem a camisa, terço dos homens, bordado, bonito. Eles colocam terço no braço, eles colocam terço no bolso, às vezes ainda nem sabem rezar os mistérios. E você que nos acompanha fala, padre, eu estou envergonhado, eu não sei rezar. Mas se você quiser começar hoje, você já está muito apressado, positivamente. Você já está correndo atrás de tantas noites que você foi dormir murmurando, virado de um lado. Não quero falar com essa mulher, hoje eu estou cheio de dívidas. Isso sem contar coisas piores, querido irmão, querida irmã. O grupo dos homens do terço começam a ser o lar de tantos homens. As mesas de bares dão espaço para um pequeno altarzinho, semelhante a esse aqui que os coordenadores se organizam, com uma imagem de Nossa Senhora, uma cruz,
um baúzinho com preces. Família dos homens do terço. E quando eles faltam, essa semana eu não pude ir, tive médico, cheguei atrasado. Quando não podem ir, eles esperam com muita garra, muita força, a própria semana. E quando eu me deparo com os diversos grupos que nós temos no Brasil, e pela ação do Espírito Santo no mundo, com toda certeza, nós vemos os homens com uma outra face, um outro semblante. Um semblante sublime, um semblante belo, como esta casa. Nós conseguimos encontrar no rosto de cada homem uma nova parede, não mofada, não triste. E se o luto se deparar, vamos rezar juntos. Hoje o Padre gostaria de rezar também pela saúde de 2 pessoas, peço a oração de vocês. Gostaria de rezar pela vida de um de nossos irmãos que está enfermo, está hospitalizado. O senhor Jurandir, e também um pequeno menino, um bebê de 7 meses, Joaquim. Gostaria de rezar pelo pai e pela mãe deles. Os homens, eles começam a ser meninos. Imagine a cena da escola. Cena da escola quando nós nos deparamos com um grupo de meninos. Vamos juntos lá para a cantina comprar lanche. Vamos juntos para a sala, vamos sentar aqui juntos, reunidos. É uma comunhão que existe, é uma família que começa a surgir ali, jamais esquecida. Às vezes eu não me lembro de coisas de 2 anos atrás. Mas dos nomes dos coleguinhas, quando nós éramos crianças, a gente lembra. Porque foi importante, porque nos marcou, porque foi belo, porque me deu sentido de vida. E o encontro singelo, simples, sereno, encontro dos homens do terço, eu vou me tornando um menino. Um pequeno menino nas mãos do Senhor. Um pequeno menino com grandes obrigações de revelar a beleza de Deus, que se faz una. Eu sou um novo homem, hoje eu posso sorrir, hoje eu posso falar a palavra de Deus à minha família. Não sei muito, Padre, sou envergonhado, mas quero participar, me deixe. Começam a fazer parte da liturgia. Às vezes engolindo algumas palavras, mas começam a fazer parte da comunidade cristã. Documento dos bispos do Brasil, as diretrizes evangelizadoras para este tempo nos pedem para sermos casa do pão, casa da palavra. Eles começam a desenvolver esta beleza de Deus em suas vidas. E as mulheres começam a identificar isso. E as esposas começam a colaborar nisso, intercedendo, contribuindo, cativando. Hoje não era dia do seu grupo, você não vai lá? Estão te esperando. Muito interessante que alguns grupos têm 50 homens. E se você faltar, querido irmão, uma Ave Maria que seria para você fazer, vai ser que ser repetida por outro homem. Então tem algo que é seu. Não tenha medo. Às vezes você passou toda a sua vida demonstrando um rosto desfigurado, demonstrando apenas o lado de fora, apenas essa beleza externa. Eu estou sorrindo, mas nos seus olhos você não está sorrindo. Tempo de pandemia, nós estamos sorrindo com os nossos olhos agora. Olha que graça de Deus, queridos irmãos. Às vezes no sorriso do irmão sem a máscara, a gente não identificava a sua dor, porque nós não olhávamos nos olhos. E hoje são os olhos o único meio, os únicos meios para nós identificarmos se aquela pessoa precisa de mim, da minha oração, da minha palavra, do meu testemunho, da minha ajuda. Que possamos cada vez mais demonstrarmos a beleza de Deus. Conforme o Salmo 91 vem nos dizer, né? Não vamos apenas rezar para pedir, mas tomarmos posse, confiarmos nessa verdade. Nós somos chamados a nos abrigarmos nessa proteção do Senhor, do Altíssimo. A Maria Santíssima, Lucas 1,
O anjo diz para ela não temer, porque o poder do Altíssimo a cobrirá, está acima dela, está sobre ela. Mas tomemos cuidado. A experiência de Deus que nós fazemos no tempo presente, ela deve ser contínua. A mesma casa, hoje trazida neste acampamento, trazido para nós, para que nós pudéssemos nos associar a esta casa. Você que nos acompanha pela rádio, uma casa aqui trazida, né? Uma casa bela, com 4 lados, azul, com janelas brancas, com telhados cor de barro, né? Esta casa que é a sua, essa casa que é a minha, essa casa que é a sua comunidade, essa casa que é o seu trabalho, essa casa que é o lugar que você deve ser quem você é. Sejamos astutos para não fazermos da nossa casa um covil de ladrões. Da casa do Senhor, porque não mais me pertence. O Senhor está lá dentro, então é Ele quem rege, é Ele quem governa, é Ele quem orienta, é Ele quem toma domínio, é Ele quem fala, é Ele quem decide. Que possamos apenas mergulharmos nessa graça, dEle nos conduzir. E neste momento, Pai, eu gostaria que você que nos acompanhou nessa pregação, que você possa trazer uma palavra concreta, um gesto concreto, que você possa se entregar a este Senhor através dessa palavra. Você não está no ônibus, você não está retornando para a sua casa, você está no seu lar. Mas se faz necessário, querido irmão, fazer este retorno. O que eu preciso reparar para que minha casa seja bela? Onde eu devo estar? Por quais caminhos? Quais visitas? Quais reparações? Mas ao mesmo tempo tem que ser rápido, porque a minha casa tem que ser transformada. Um novo habitante estará lá. Os anjos de Deus, Maria Santíssima, o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Peça neste momento que eles adentrem. Jesus não vem sozinho. Ele vem com 12 discípulos. Jesus não vem sozinho. Ele vem com Maria Santíssima. Os 12 discípulos, Maria Santíssima, Jesus e aquele que nos defende. Aquele que está sobre nós, o Espírito de Deus. Por meio de Maria, cantemos a este Espírito. Por meio de Maria, cantemos a este Senhor que vem em nossa casa, na casa do nosso coração, em nosso lar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nossa casa, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Espírito, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.